Eu sei que você acha que os seus amigos precisam de dinheiro, precisam de um namorado, precisam de uma bênção, mas eu quero te dizer, eles precisam da palavra. Então, o Senhor está dizendo para você nessa manhã, pregue a palavra, seja tempo, seja não, pregue a palavra. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. Eu quero falar propriamente do versículo 5, 6, 7, mas vamos começar do 1. 2 Timóteo 4. Aleluia. Se você nunca leu as epístolas de Paulo ao Timóteo, eu recomendo que você leia, porque essa carta ela é muito poderosa e ela é muito importante, porque ela fala de uma carta escrita por um pai espiritual para um filho. Então, no caso, o pai é o apóstolo Paulo. Você vai ver que muitas vezes o apóstolo Paulo, nessa carta, ele chama Timóteo de filho. É Timóteo, meu filho. Meu filho. Então, a carta de Timóteo, na verdade, é uma carta de um pai que está a falar com o seu filho. E ele está a dar direção, está a dar instruções, e ele vai aconselhar, né? Tem certo momento, Paulo fala para Timóteo, olha, viva o dom de Deus que há em ti, né? Pela imposição das minhas mãos, você tem dom de Deus, aviva o dom de Deus, né? Outra hora Paulo vai dizer, Timóteo, ninguém despreze a sua mocidade, né? Ninguém te despreze por ser jovem, você é um homem de Deus, você tem unção. Então você vê Paulo encorajando muitas vezes a Timóteo e também dando instruções e direções a ele. E essa palavra também é para nós. Quantos aqui são filhos? Diga para alguém, eu sou filho. Eu sei que às vezes nós corremos risco de nos relacionarmos com Deus, com a nossa liderança, com a mentalidade de servo. Mas essa não é a maneira correta de nós nos relacionarmos. A maneira correta de nos relacionarmos com Deus, com a nossa liderança, é nos relacionarmos nesse ambiente de paternidade, de pai e filho, né? Então, entenda de uma vez por todas que você é um filho. Posso ouvir um aleluia? Diga para você mesmo, eu sou filho. Um filho muito amado, amém? Então, Paulo começa dizendo o seguinte para Timóteo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Amém? Então Paulo começa dizendo, Timóteo, eu rogo-te por Deus e Jesus Cristo, que vai julgar os vivos e mortos. Ele vai se manifestar no seu reino e vai julgar vivos e mortos. Então, eu te peço, em nome de Jesus, é basicamente essa palavra que Paulo está a usar, parafraseando. Eu te peço, em nome de Jesus, Timóteo, meu filho, em nome de Jesus, que vai voltar, que vai julgar os vivos e os mortos. Eu te peço, por favor, Timóteo, prega a palavra, prega o evangelho, anuncia a palavra, insta, quer seja oportuno ou não seja oportuno. Outra versão vai dizer, a tempo e a fora de tempo. Timóteo, prega a palavra, fala da palavra, ensina a palavra, a tempo,
Fora de tempo, é oportuno, não é oportuno, em todas as ocasiões que você tiver oportunidade, Timóteo, prega a palavra. E eu quero falar essa mesma palavra para você, membro da comunidade Ágape. Eu te conjuro em nome do Senhor Jesus Cristo, que vai voltar e vai julgar os vivos e os mortos. Prega a palavra. Prega a palavra. Seja oportuno, seja não oportuno, em todas as ocasiões que você tiver, pregue a palavra. Eu sei que quando nós olhamos para as pessoas à nossa volta, nós conseguimos enxergar muitas coisas que elas precisam. Conseguimos enxergar muitas dificuldades e muitas necessidades que elas têm. Mas eu quero dizer uma coisa para você. De todas as necessidades que você é capaz de enxergar na vida das pessoas próximas de você, existe uma que todas elas têm. É a necessidade de ouvir a palavra. Eu sei que você acha que os seus amigos precisam de dinheiro, precisam de um namorado, precisam de uma bênção, mas eu quero te dizer, eles precisam da palavra. Então, o Senhor está dizendo para você nessa manhã, pregue a palavra, seja tempo, seja não, pregue a palavra. Não gaste o seu tempo com outra coisa que não seja a palavra. Estou no chapa. O que eu vou fazer nessas meia hora que eu tenho até chegar no meu destino? Pregue a palavra. Estou no bairro com os meus amigos. Do que eu vou falar com eles? Pregue a palavra. Estou no intervalo do almoço com os meus colegas de trabalho. O que eu vou conversar? Pregue a palavra. Há tempo e há fora de tempo. Corrija, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Por quê? A seguir. Porque virá tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Vai chegar dia em que as pessoas não suportarão ouvir a mensagem. Vai chegar o dia em que as pessoas não irão querer saber da palavra. Então Paulo está dizendo, agora é a hora, agora é o tempo, pregue a palavra. Porque virá o tempo. Por isso que Jesus falou, ei, façam a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém poderá fazer mais nada. Agora é a hora. Agora é o tempo. Esse é o tempo da oportunidade. Para quê? Para nós pregarmos o Evangelho. E eu sei que para você pode parecer, mas pastor, pregar o Evangelho, pregar a palavra, mas o que a palavra faz? Em Romanos 1,16 diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quando você prega o Evangelho, você está pregando o poder. Quando você prega a palavra, você está pregando o poder. Poder que liberta, poder que cura, poder que sara, poder que transforma, poder que muda a vida das pessoas. Vai chegar tempo em que as pessoas não suportarão ouvir a sã doutrina. Terão coceira nos seus ouvidos. E sabe o que vão fazer? Vão procurar para si doutores conforme as suas próprias concupiscências.
Vão procurar pessoas que vão falar o que eles querem ouvir. Mensagem que lhe agrada, que não lhe confronta, que não lhe chama a mudança, o arrependimento, a transformação. Então a palavra de Deus para nós é: pregue a palavra. Alô, comunidade Ágape, você está aqui hoje? Você está aqui nessa manhã? Ei, a palavra de Jesus para você na manhã de hoje é: prega a palavra. De todos os meios, com suas redes sociais, com as suas palavras, mano a mano na rua. Pregue a palavra. Fale da palavra. Não tente mudar as pessoas na força do seu braço. Não tente mudar as pessoas na força do seu braço. Apenas pregue a palavra e a palavra se encarregará de transformar, de mudar, de curar e de transformar a vida das pessoas. Pregue a palavra. A tempo e a fora de tempo. A seguir. Vai chegar tempo em que não vão querer ouvir a palavra. Vão desviar os ouvidos da verdade e vão voltar para as suas fábulas. Alô, líder de célula? Prega a palavra. Lá na tua célula, não conta histórias só não, prega a palavra. Não fica preocupado em falar o que as pessoas querem ouvir, prega a palavra. Prega a palavra. Ah, mas ele não quer, os irmãos não querem ouvir isso, querem ouvir outras coisas. Ei, prega a palavra. Se o que você está a pregar é a palavra, prega e fica tranquilo, que Deus vai se encarregar de cuidar da palavra. Não tem que gostar. Não temos que viver debaixo da pressão de querer agradar os homens. Precisamos pregar a palavra. Se Deus quer falar sobre arrependimento, pregue arrependimento. Se Deus quer falar sobre generosidade e quebrar a maldição da avareza, pregue a palavra. Deus não nos chamou para viver debaixo da pressão de agradar as pessoas, de pregar o que os ouvidos das pessoas querem ouvir. Nós precisamos pregar o Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ah, pastor, se eu pregar isso, vão sair. Deixa. Prega a palavra. Prega a palavra. A tempo e a fora de tempo. A seguir. Mas tu, sé sóbrio, tenha cautela, seja cuidadoso, ande em retidão, ande na palavra que você mesmo tem pregado e sustentado. Ei, Timóteo, não ande de qualquer maneira, ande de maneira sóbria, ande de acordo com a palavra que você acredita e tem pregado. Temos que acabar com essa coisa de nós pregarmos a palavra, mas a nossa vida não condizer com a mesma palavra que nós pregamos. Alô? A palavra que você prega primeiro precisa falar em você e mudar a tua vida. Nós não podemos ser uma coisa na frente das pessoas e outra coisa nos bastidores. Não. A nossa vida tem que refletir a palavra.
Tem um livro de Philip Yancey que diz o seguinte: quem é você quando ninguém está a te ver? Você é aquilo que você é quando ninguém está a te ver. Não adianta vir nos impressionar aqui com palavras bonitas. Hã? Não adianta vir nos impressionar com essas frases de efeito que nós apanhamos na internet. Não, nós queremos ver a palavra funcionar na tua vida em primeiro lugar. A nossa vida precisa refletir a palavra que a pregamos. Então Paulo diz o seguinte: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições. Alô? Existem aflições por causa do Evangelho. Esse Evangelho barato, de tudo bonito, que não tem aflição, não existe. É mentira. Tem aflição sim. Paulo está a falar para Timóteo. Timóteo, sofre as aflições do Evangelho. Sabe, irmãos, nós queremos um evangelho barato que não tem preço nenhum. Queremos viver um evangelho que não tem preço nenhum, que não paga nada, não tem preço nenhum. É tudo assim, tudo maravilha, tudo bonito, tudo flores, tudo leve. Tem peso sim, tem aflição sim. Tem perseguição, tem tristeza. Às vezes tem açoite. O próprio Paulo está dizendo para Timóteo: sofre as aflições. Ele fala que ele sofreu açoites muitas vezes. Privações muitas vezes. Mas ele mesmo diz: não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho. Não é aflição que vai me fazer eu voltar atrás. Não é dificuldade que vai me fazer eu abandonar o Evangelho. Não é as dificuldades do dia a dia que vão me fazer parar. Sofre as aflições. Alô? Não, eu estou na igreja agora. A minha vida vai ser uma maravilha. Vai. Não, agora eu estou na igreja. Não tem mais tentação. Bem-vindo. Não, agora eu estou na igreja. Por que essas coisas ainda me acontecem? Jesus que falou: no mundo tereis aflições, não sabia o que estava a falar? A mesma palavra que Paulo está a falar para Timóteo, Jesus já falou para os discípulos. No mundo tereis aflições, mas tem uma boa notícia. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e eu vou vos dar a vitória também. Agora nós vivemos uma geração que não pode sofrer mais. Não pode sofrer. Qualquer sofrimento por causa do Evangelho já começa. Deus não está me vendo. Deus. Deus te mima. Tem uma fase da tua vida que Deus vai te mimar. Você ainda é bebê, novo convertido. Mas tem outra hora que você tem que descer do colo, começar a andar. Sofrer as aflições. Por causa do Evangelho. Porque se o nosso amor para com Deus somente vale enquanto está tudo bem, que amor é esse? Amor, e verdadeiro amor, é provado no dia do fight. É na guerra que é testado alianças. É nos dias maus que você vai poder dizer: Senhor, eu te louvarei. Não importam as circunstâncias. Alô? Na prisão, quando já levou 39 açoites, à meia-noite, quando a febre está dura, que Paulo e Silas levantam a mão e começam a dizer: eu te adoro, Jesus, eu te adoro, Jesus, e as cadeias são quebradas. Esse evangelho que não suporta aflição, é qual
mole. Paulo diz, sofre as aflições. Os discípulos, para essa mensagem do Evangelho chegar até nós, tiveram que sofrer aflições. Alô? Um deles foi apedrejado vivo até a morte, mas não negou o Evangelho. Enquanto ele era apedrejado, ele continuava fiel à mensagem. E a Bíblia diz que o céu se abriu e ele viu Deus sentado no trono. E ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe quando foi que Estevão falou isso? Quando pedras estavam a cair no seu rosto. Mas nós estamos a viver uma geração do Evangelho que não tem sacrifício. Não tem sacrifício, não tem renúncia, não tem morte, não tem aflição. Não queremos morrer. Se a cruz pesada for, como é a música que fala isso? Se a cruz pesada for, isso aí mesmo. Eu vou a carregar, não vou deixar. Alô, não vou deixar a cruz porque ela está pesada. Jesus carregou a própria cruz. Depois de ser açoitado, vilipendiado, humilhado, maltratado, ele ainda teve que carregar a sua própria cruz. Mas nós vivemos um evangelho que, na primeira vez que apresentamos cruz para alguém, alô, comunidade Ágape? Vou parar de pregar, você não está aqui. Vou parar de pregar. Diga para alguém, só tem aflição. Diga, tem choro. Mas tem uma diferença entre nós e aqueles que não têm Cristo. É que nós não estamos sozinhos. É que o Senhor é conosco. O Senhor vai te dar o auxílio. A Bíblia diz que o Senhor é o socorro bem presente na angústia. Posso ouvir um aleluia? Essa mensagem não tem, esse tipo de mensagem não tem amém, né? Não tem aleluia, né? Então vamos mudar a mensagem. Deus vai te abençoar 2026! Agora será que sai um amém? Será que sai um amém agora? Não, é porque nós precisamos quebrar certos paradigmas. Porque tem muitas pessoas que vêm para Deus somente preocupado no seu próprio interesse. E quando nós apresentamos o Evangelho, onde que o interesse de Deus é colocado em primeiro lugar, não queremos. Só que o que Paulo está a pregar para Timóteo é: Timóteo, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Pregue a palavra. Sofra as aflições se necessário for. E a parte onde eu quero chegar com você hoje. Faz a obra de um evangelista. Ei, preste atenção. Paulo não disse que Timóteo era um evangelista. Paulo não disse que Timóteo tinha o dom de evangelista. Não, Paulo disse: Timóteo, eu sei que você não é um evangelista, mas eu te aconselho, faça a obra de um evangelista.
Esse é o chamado de todos nós. Não importa se você tem dom ou não tem dom. Deus disse, faça a obra de um evangelista. O que um evangelista faz? O evangelista sai da sua zona de conforto e vai a algum lugar ganhar almas para Deus. O evangelista muitas vezes gasta seus recursos para criar uma estrutura, para poder anunciar arrependimento e salvação, para ganhar pessoas para Cristo. Deus está dizendo que eu e você precisamos fazer a obra de um evangelista. Diga para alguém, eu sei que você não é evangelista. Mas Deus disse para você fazer a obra de um evangelista. Fala para ele ouvir, diga, eu sei que você não é evangelista. Mas Deus disse para você fazer a obra de um evangelista. Não, eu acho que ele não ouviu. Fala de novo, fala com força agora. Diga, eu sei que você não é um evangelista. Mas Deus disse para você fazer a obra de um evangelista. Alô, sou eu que estou a falar ou está na tua Bíblia? Não, eu devo perguntar de novo. Sou eu ou está na tua Bíblia? Então não tem como discutir comigo, né? Pastor, como que eu faço a obra de um evangelista? Vai a algum lugar e prega lá. Vai a algum lugar e prega lá. Diga para alguém, vai a algum lugar e prega lá. Pastor, mas eu não tenho carisma, eu não sou eloquente. Deus sabe disso, Timóteo também não era. Timóteo não era, sabe por quê? A ponto de Paulo ter que falar para ele, Deus não te deu um espírito de covardia, de medo, mas Deus te deu um espírito de poder, de amor e de moderação. Então vai e faz a obra do evangelista. Pastor, mas eu não conheço a Bíblia toda. Não precisa. Vai e fala do que Deus fez na tua vida. A não ser que Deus não tenha feito nada na tua vida. Fica parado. Agora presta atenção. Todo cristão nascido de novo, está debaixo dessa palavra aqui. Faça a obra de evangelista, cumpra o teu ministério. Você recebeu um ministério da parte de Deus. Talvez seu ministério não é curar pessoas, talvez não tenha nada disso, mas Deus te deu um ministério. Qual é esse ministério? Pregar a palavra. Esse é o ministério de todos nós. Esse é o chamado de todos nós. Pregar a palavra. Você sabe que as últimas palavras de Jesus para nós foram essas. Mateus 28. Epa. Já vamos terminar, tá bem? Peço que você não se movimente agora. Mais 10 minutos terminamos. Olha só o que Jesus falou para os seus discípulos. Portanto, volta no versículo anterior. Essas são as últimas palavras de Jesus.
Você sabe que as últimas palavras de alguém que está para morrer são muito importantes. Hã? As últimas palavras de alguém que está para morrer são importantes. Geralmente ele fala daquilo que precisa acontecer na ausência dele. Então, algumas vezes, né, vai falar sobre testamento, né, alguns chamam procuradores para fazer testamento, para poder deixar para a família, quando já sabem que estão a partir. Então, as últimas palavras são muito importantes. Fala daquilo que está a preocupar o coração de alguém. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na... Portanto, debaixo desse poder que me foi dado, eu digo a vocês: e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É para ir, não é para sentar. Não é para ficar, é para ir. O problema da igreja hoje em dia é que a igreja não quer ir. A igreja quer ficar. Ficar fazendo o quê? Debaixo dos caracóis de Jesus. Quer ficar, né? E glória a Deus por isso. Quer ficar fazendo o quê? Ah, Deus, me abençoa. Mais uma bênção. Eu estou aqui na tua presença. Me abençoa. Me manda carro. Me manda casa. Jesus diz: ide. Ide. É para ir aonde, pastor? A algum lugar e fazer discípulos. Irmãos, é para isso que a igreja existe. A igreja não é um clube social. Embora nós tenhamos comunhão uns com os outros. Embora nós nos amamos e gostamos de estar juntos. A igreja existe para ganhar pessoas. Ganhar os perdidos. Ganhar os perdidos. A igreja existe para anunciar as boas novas. A palavra evangelho significa boas novas. Que boas novas são essas? O homem pecou. Por causa do pecado estavam todos a ir para o inferno. Mas Deus amou esse homem, enviou Jesus, que pagou o preço da dívida que eles tinham. E agora os homens não precisam mais ir para o inferno. Então a boa nova existe salvação disponível para todos que crerem. Diga para alguém: precisamos pregar o evangelho. Por quê, pastor? Vou te dar rapidamente 4 razões. Nem vou abrir os versículos para falar. Vou falar, você anota. Primeiro, porque nós temos algo que os outros não têm. Nós temos o que o mundo não tem. Você sabe que lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, a Bíblia diz que o rei da Síria veio e cercou Samaria. E ficou durante muitos dias. Ninguém pôde sair da cidade, até que a comida dentro da cidade acabou. E quando a comida acabou, começaram a comer uns aos outros. Começaram a praticar o canibalismo por causa de fome. Mas aí tinha 4 leprosos que pensaram: olha, se nós ficarmos aqui na cidade, vamos morrer à fome. Se nós irmos lá no acampamento do inimigo, também podemos morrer. Então melhor morrer tentando do que morrer aqui dentro sentado. E eles decidiram sair da cidade e ir até o acampamento do inimigo. Mas também isso foi porque o homem de Deus havia liberado uma palavra, que no dia anterior, no dia seguinte, teria comida na cidade. Então, enquanto eles iam para aquele acampamento, Deus fez com que os passos daqueles 4 homens parecessem de um grande exército.
Então o inimigo ficou com medo e fugiu. Largou roupas, comida, tudo que eles tinham, deixaram lá. Aqueles 4 leprosos se assentaram ali, comeram, se fartaram, mas depois eles pensaram, seria justo nós, tendo achado comida, guardar para nós mesmos? Enquanto a cidade está cercada, sitiada e pessoas estão a morrer à fome a ponto de comer-se entre si. Então vamos contar à cidade que existe comida. E eles saíram e anunciaram à cidade. E naquele dia houve abastecimento em toda a cidade. Escuta uma coisa, você e eu encontramos essa comida. Você e eu encontramos isso que o mundo não tem. O mundo não tem, mas nós encontramos. E nós não podemos ser egoístas e guardar para nós mesmos. Precisamos sair e contar para eles que a depressão tem cura, que a ansiedade tem cura, que as maldições foram quebradas. Segundo, precisamos contar, porque nós somos os representantes de Deus aqui na terra. Cristo é o cabeça, mas a igreja é o seu corpo. A maneira de Cristo se expressar é através do seu corpo. A igreja. As mãos de Cristo é a igreja. A boca de Cristo é a igreja. Os pés é a igreja. Se você não falar, Jesus não vai poder fazer. Não podemos nos calar. Terceiro, precisamos alertar as pessoas sobre a realidade do inferno. Lucas 16. Diga para alguém, o inferno existe. Não, fala mais alto, fala, o inferno existe. Lucas 16, 19. No versículo 19 diz o seguinte: ora, havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladamente e resplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abrão. E morreu também um rico e foi sepultado. E no Hades, a palavra Hades é inferno. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe água na ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Lázaro e o rico viviam. O Lázaro era pobre, estava a sofrer, o rico tinha tudo, vivia regaladamente, e os dois morreram. E a Bíblia diz que os dois foram para o seio de Abrão. O seio de Abrão é no coração da terra, ok? Quando perguntaram para Jesus, Jesus disse que o Filho do Homem iria passar 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, os dois foram para o coração da terra, lá embaixo, no abismo, no seio de Abrão. E o seio de Abraão é um lugar onde que de um lado é paraíso, do outro lado é inferno e é separado por um abismo. Quem está lá não pode chegar aqui e quem está aqui não pode chegar lá. Então, Lázaro estava do lado de cá, junto com Abraão.
E o rico, que não fala o nome, estava do outro lado lá, no inferno, a arder em chamas. E ele viu Lázaro do outro lado. E ele falou: Abraão, pai Abraão, por favor, estou a pedir Lázaro só molhar um dedinho para vir me refrescar a língua. Escuta, quando nós temos sede aqui nesse sol de 34, nós não queremos um dedinho de água, nós queremos água gelada com gelo. Mas tudo que aquele homem queria lá era só uma gotinha de água para lhe refrescar. Porque o inferno arde, tem tormento. A Bíblia diz que o que há lá são ranger de dentes, gritos, sofrimentos. Estou a pedir ele vir aqui. Abraão falou: epa, quem está aqui não pode chegar lá. Você já teve tua vida boa agora? Fica lá aí. Lázaro agora está onde? Está aqui. Está no paraíso. Todo o sofrimento que ele teve lá na terra. Sacrifício, tomar cruz, né? Abandonar o pecado, abrir mão das coisas desse mundo, agora está a ser recompensado. Você que viveu à vontade lá fora, andou no pecado, viveu, comeu, fazeu, não fez, não quis saber de Deus, agora é a tua vez. Agora aguenta. Disse, porém, a Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar atormentado. Alô, presta atenção. A pessoa que está lá no inferno a sofrer, ele agora percebeu que ele não pode ir para o paraíso, não tem jeito. Então ele está dizendo para o pai Abraão: estou pedindo mandar Lázaro lá na minha casa, porque eu tenho 5 irmãos que não conhecem a Deus. E tem que avisar para esses 5 irmãos, para que eles não venham para cá também. E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e têm os profetas. Nós somos os Moisés e os profetas, diga amém. Eles têm. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Olha só isso. Ele estou pedindo mandar Lázaro para ir falar para minha família. Abraão disse: não pode. Lá na terra tem profetas, tem Moisés, há de contar para eles. Então, ele sabe o que disse? Disse: não, se aqueles homens ir, os meus pais são tão duros que podem não acreditar. Mas se um morto fosse lá ter com eles, eles iam acreditar. Então, manda Lázaro para lá. Abraão disse: não tem way. Não vai vir anjo, não vai vir morto, ninguém mais está autorizado a pregar o evangelho, senão eu e você, que estamos aqui entre os vivos. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, então não vão acreditar em quem ressuscitar. Então preste atenção. Nós precisamos pregar, irmãos, porque precisamos alertar as pessoas da realidade do inferno. Eu sei que ninguém gosta dessa mensagem, né? Está todo mundo quietinho. Mas eu quero te falar, inferno existe. E se você levar isso de ânimo leve, pessoas que você ama, um dia você vai vê-los. Enquanto você está do outro lado no paraíso, eles estarão ardendo do outro lado no inferno.
Aquele que está no inferno, ele está a sentir a realidade de lá, agora está preocupado com os pais, com os 5 irmãos que ele tem. Por favor, manda alguém para lá, porque eles não podem vir para cá. Escuta, irmãos. Eu sei que a motivação para nós pregar não deve ser essa. A Bíblia fala que nós temos que falar daquilo que está cheio no nosso coração. Mas também não podemos ignorar essa realidade. O inferno existe. E pessoas estão aí para lá. Todo aquele que morre sem aceitar Jesus não tem purgatório, não tem nada. É direto para o inferno. E eu vou te falar uma coisa, o inferno não é o final, o paraíso também não é o final. O inferno e o paraíso são antessala, é uma sala de espera. Porque quando terminar tudo, vai vir o julgamento dos homens. E o inferno, o diabo e todos aqueles que seguiram o diabo vão ser lançados no lago de fogo. Enquanto que aqueles que foram no paraíso também vão reinar com Cristo no ano milenar e depois vão passar a eternidade com Deus na Nova Jerusalém. Alô? Prega a palavra para os seus pais, jovem. Prega a palavra para os seus irmãos, para os seus primos, para os seus tios. Alô, pais, preguem a palavra para os seus filhos. Se você ama pessoas que você diz que ama, você precisa apresentar Jesus para elas. E por fim, há uma recompensa quando evangelizamos. Lucas 15, 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Há uma recompensa. A primeira recompensa é você se alegrar. Irmãos, é tão bom você gerar alguém para Jesus. Você ver aquela pessoa ser transformada. Você ver aquela pessoa virando homem e mulher de Deus. Você ver aquela pessoa servindo a Deus na igreja, a vida dela completamente mudada. Aquela pessoa que antes era só balada, chilling, e no seu curtição. Você ver agora essa pessoa, né, vivendo uma vida santa, piedosa, aos pés de Cristo. Irmão, essa alegria nada pode pagar. A mesma alegria que você tem de conceber um bebê, é a mesma alegria que você sente de conceber alguém para Deus. Filipenses 4:1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estás firme no Senhor, amados. Paulo está dizendo que aqueles irmãos eram a alegria dele e coroa dele. A recompensa. A coroa fala de recompensa. Glória. Escuta, cada vida que você ganha é uma coroa. É uma pedra que você acumula na sua coroa diante de Deus. A única coisa que você vai levar para o céu depois que você morrer são as pessoas que você ganhou para Deus. Teu carro vai ficar. Teu iPhone 17 vai ficar. Hã? Tua conta bancária vai ficar. A única coisa que você vai levar diante de Deus são os filhos que você gerou para Ele. Quando você chegar lá, Deus vai dizer: filho meu, eu te dei unção, te dei graça, te dei palavra, te dei favor, te dei poder para você frutificar. Cadê os seus frutos? Alguns vão olhar para trás e dizer: Senhor, estão aí. Olha para eles. Centenas, dezenas, milhares.
E Deus vai dizer para você: servo bom e fiel, me foste fiel no pouco, agora sobre muito eu te colocarei. Vem, 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 entra no gozo do seu amado, regozija-se comigo. Alô? Alegria será um dia na eternidade reinarmos com Cristo. Ezequiel 37, 17. Ezequiel 3, 17. A última, eu tinha falado do último. Agora é o último. Precisamos pregar porque nós vamos prestar contas diante de Deus. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Diga que choque. Sabe quem são atalaias? Eram aqueles que eram responsáveis de ficarem na cidade, no muro da cidade, para controlar o perigo. Quando eles vissem o inimigo a vir, tinham que alertar a cidade. Se eles não alertassem a cidade, o inimigo ia chegar de surpresa e todo mundo ia morrer. E a responsabilidade era dele. Então Deus está dizendo o seguinte: eu também constituí vocês como atalaias, para anunciarem aos homens o perigo, para a salvação da vida deles. E se vocês não fizerem isso, esses homens morrerem sem saber da verdade, enquanto você tinha a verdade, nós vamos ter que ter um papo, uma conversa. Diga para alguém: precisamos ser fiéis. Vamos pregar a palavra. O Senhor nos chamou, mas depois nos enviou. Primeiro ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Nós viemos, ele nos aliviou, tirou o peso. Agora ele disse: ide, pregai o evangelho. Não precisa esperar ter evangelismo na igreja para você pregar. Prega onde você está. Faz um alvo, faz um pacto com Deus. Por semana eu vou falar de Jesus para uma pessoa pelo menos. Vou convidar para a igreja. Não vou para a célula sem ter convidado uma pessoa para a célula. Não vou para o culto sem ter convidado uma pessoa. Eu não sei pregar, mas vou convidar para a célula, meu líder vai pregar. Eu não sei pregar, mas vou convidar para a igreja, pastor vai pregar. Mas eu vou convidar. E por fim, já no fim, em Mateus 28 ainda, Jesus deixou uma promessa. Mateus 28. Ide, pregai o evangelho, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Aí vem a promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos... Vamos ler junto. 1, 2, 3. Eis... Agora de verdade. 1, 2, 3. Escuta, essa aqui é uma promessa muito poderosa. Deus disse assim: eis que eu estarei convosco todos os dias. Irmãos, uma coisa é eu estar com você. Outra coisa é seu líder estar com você. Mas uma coisa é o próprio Deus falando: eu estou com você.
Eu vou respaldar você. Eu vou honrar você. Ei, Romanos 8 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu estou com você, mas preste atenção, essa promessa aqui só é ativada quando pela fé você decide dar o primeiro passo de ir e pregar o evangelho. Quando você fala, eu vou, e você fala, agora estou a ir. Quando você fala, eu estou a ir, Deus fala, eu estou a ir com você. Eu estou com você. Posso ouvir um aleluia? Eu estou consigo. Tem outra versão que diz assim, e eis que eu vos suportarei. Suportar, te dar tudo o que você precisar. Diga para alguém, se você for, Deus vai te suportar. Se você for, Deus vai prover. Se você for, Deus vai colocar palavras na sua boca. Foi o que Jesus falou para os seus discípulos. Quando chegarem no sinédrio, não vos preocupeis com o que é vez de falar. Na hora exata, o Espírito Santo vos dirá o que dizer. Aleluia. Diga para alguém, vai a algum lugar. Prega lá. Prega lá. Teu alvo tem que ser na tua família começarem a te chamar de pastor. Fala, lá vem o pastor. Vai começar a falar de Bíblia. Vai ver? Tem que ser assim. José era assim. Quando José começava a chegar, quando os irmãos de José avistavam ele de longe, quando José estava a vir, os irmãos avistavam e diziam, lá vem o sonhador. Quando você está a chegar na festa da família, você está 16 horas, está a começar a festa, você está a chegar 15h30, eles já estão ali com garrafas dele na mão. Quando começaram a te ver, assim, hey, pastor, está a vir. Sim. Esse tem que ser nosso alvo, nossa meta. Na tua escola, quando você entrar na escola, quando houver algum problema, tem que logo saber, não, chama fulano, vai resolver. Há de orar aqui, vamos ficar bem. No teu escritório, lá na empresa, quando ter problema, teu chefe tem que saber, mesmo ele não vir na igreja. Mas quando ele tem problema, estar aflito, ele tem que saber. Vou chamar fulano, vir na minha sala, vai fazer uma oração aqui, vai afastar os mal fluidos. Aleluia. Vamos pregar a palavra, posso ouvir amém? Nós estamos a enviar, esse semestre estamos a enviar pessoas para pregar. Nós já temos aqui os missionários que vão ser enviados esse semestre. São 70 irmãos que nós vamos enviar de 2 em 2. Eles vão em algum lugar, em alguma casa, e vão pregar o evangelho e vão declarar: é chegado o reino de Deus. Esses irmãos vão curar os enfermos, vão expulsar demônios, vão liberar destino, propósito na vida de cada uma das pessoas que elas vão ganhar. Pastor, mas são jovens. Alô, não subestime. Porque não tem a ver com eles, tem a ver com o poder de Deus que eles carregam. Tem a ver com o sim que eles deram, o resto Deus vai fazer. E você que está aqui, você pode se envolver. Não fica ali, sentado, acanhado. Vem. Vem trazer o reino de Deus. Vem pregar a palavra. Eu louvo a Deus por cada uma das pessoas que disseram sim. Aliás, a todos vocês do Missão 70, vocês que disseram sim na semana passada, na outra semana, sexta-feira temos encontro. Venham, vamos orar.
Se você ainda não tem par, encontre seu par. Pode ser na sua célula, encontre seu par, seu parceiro. Nós vamos enviar vocês a algum lugar dessa cidade. Bom, você já imaginou nós termos 35 novos pontos de pregação? Onde tem um lugar onde toda semana vai ter alguém a pregar a palavra lá. O ambiente daquele bairro vai mudar. A atmosfera vai mudar. Vamos levantar a igreja. Vamos levantar a igreja. Posso ouvir um amém?